Bora falar nesse vídeo sobre Sampaoli. Olha só o que ele fez, meu amigo. Vamos falar sobre um problema no Galo. E Edu Panzi mandou a real. Você precisa assistir nesse vídeo. Então assista até o final, tá imperdível. Já deixa o like. O like ajuda muito a gente. Clique em hypar também, se você puder aí. Obrigado. Inscreva-se no canal para você não perder nada. Lembrando, esse vídeo é um oferecimento de Instituto Céspedes Calvície. Tem solução, a solução é o transplante capilar, para resolver de uma vez por todas, para ficar top de verdade. Instituto Céspedes, link na descrição do vídeo. E Limpa Nome SA, tá com o nome sujo, sem crédito no mercado? A Limpa Nome SA resolve o seu problema. Nome negativado no SPC Serasa? Link na descrição do vídeo. Bora então começar falando aqui. Eu vou começar trazendo o nosso querido Sampaoli, tá? Olha só, o Tanaka fez uma observação muito interessante sobre o Sampaoli no Galo, tá? Tá aí na tela, ó. Em apenas 37 dias e com 9 jogos, Sampaoli já implementou seu estilo de jogo no Galo. Hoje a gente sabe exatamente como o time vai se portar em campo, independente do campo e do adversário. Saída de 3, 2 alas, 2 volantes, um meia central e 2 atacantes. Às vezes pode, obviamente, não jogar bem, fazer partidas bem abaixo, como fez contra o Fluminense. Até o gol sofrido, né? Também foi rápido, mas o Atlético estava ali marcando bem, se defendendo bem, mas não conseguia atacar. E foi o jogo inteiro assim, né? Depois o Atlético piorou, inclusive, na marcação. Os 2 últimos gols, do Keno e o último gol, o jogador saindo do meio campo na cara do gol. Enfim, aí desorganizou completamente, mas isso é fato, né? O Tanaka tem razão aí. A gente criticou muito o trabalho do Cuca justamente por não dar um padrão ao time. Não que o time não tivesse jogado bem em algumas partidas, mas muitas vezes não tinha esse padrão bem definido. Quando ele encontrou uma forma de jogar interessante contra o Flamengo, por exemplo, os 3 zagueiros, ele abandonou isso muito rapidamente e acabou dando errado. E o Sampaoli já tem uma ideia, tem implementado, inclusive, o Edu Panzi. Eu vou trazer um comentário dele aqui daqui a pouco, falando sobre um outro assunto, mas ele falou justamente isso, que o Sampaoli tem sido um treinador que tem sido mais maleável nas suas próprias ideias de jogo. Você vê que o time não marca mais pressão, não fica esse amor pela bola, né? Que você tem que ter a posse de bola, nem sempre. Então tem sido mais maleável até pelo momento do Atlético, pelo elenco também, que não tem essa qualidade toda. Então ele está se adaptando ao elenco atleticano, né? Montando um time um pouco não defensivo, mas com uma marcação mais forte, linhas mais baixas, buscando ali o contra-ataque, mais velocidade. Então o Sampaoli sendo mais maleável neste momento aí com as suas ideias de jogo, até porque o momento pede isso. Mas o Tanaka falou muito bem, a gente já tem ideias bem definidas do trabalho aí do Sampaoli, e a tendência é, inclusive, melhorar, né? Inclusive o futebol dos jogadores, coletivamente, a tendência é melhorar. Se a gente pegar por base os últimos jogos do Atlético, contra o Fluminense, o Atlético fez uma péssima partida, mas tinha vencido o Mirassol, jogando com muita raça. Não venceu o Juventude, mas perdeu um caminhão de gols, fez uma boa partida. E fez uma partida muito boa também contra o Sport, né? Vamos torcer para o time continuar e melhorar cada vez mais. Você concorda aí com a análise do Tanaka? O Sampaoli realmente trouxe esse padrão de jogo ao Atlético, ou você não tá enxergando, não está vendo isso? Discorda? Comenta aí. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre o comentário do Edu Panzi e, por fim, nós vamos falar sobre um problema no Galo. Lembrando, da Brussel, cerveja puro malte, deliciosa Lager, tá? Latão. Hoje eu tô aqui em Juiz de Fora, eu passei no BH para comprar algumas coisas aqui que eu tava precisando e vi lá a cerveja Brussel, ótimo preço. Vi também Superstar energético, tem vários sabores, tem zero açúcar. Então se você encontrar, compre, prove, eu tenho certeza que você vai gostar. Brussel, cerveja para maiores de 18 anos, obviamente, e beba com moderação, hein, meu amigo? Hoje é sexta, né? Sextou, beba Brussels, mas com moderação. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o que disse o Edu Panzi na Itatiaia. Ele fez um comentário muito interessante. E o Edu Panzi, para mim, eu acho que para muitos, né? Ele é o principal comentarista esportivo aqui de Minas Gerais.
Muitos até falam, né? Pô, o cara mesmo na Itatiaia, ele vai lá e dá a opinião dele, não tem medo de opinar, de criticar quando tem que criticar. Mesmo os donos da SAF do Atlético, a gente já viu, ele critica mesmo. Então é um cara que tem muita credibilidade e tem uma visão de jogo muito boa, né? Você vê que os comentários dele são muito bons realmente, que ele entende futebol. E o que ele falou sobre o Arana, vale a pena a gente acompanhar, porque ele trouxe uma outra visão, a gente falou muito, né? Eu falei até diferente também, mas do que muitos haviam falado aí sobre a questão de atitude, da falta de atitude do Arana, o Edu Panzi trouxe uma opinião diferente para mim. Mais uma vez, ele foi muito bem. Vamos ouvir o que disse aí o Edu Panzi. Vamos lá. E mais uma sobre o jogo de ontem. Gente, o Arana não fez um grande jogo ontem. Ele fez um jogo melhor do que ele vinha fazendo. E ele não fez o jogo porque ele mudou de atitude, não. O jogo do Arana ontem foi melhor pelo simples fato de ele ter jogado numa outra função, num corredor mais central, pisando mais na área adversária. Teve a chance na área de finalizar. É tão claro e óbvio. O Arana sofreu críticas, e as críticas, algumas justas, pelo rendimento dele em campo, porque o dia a dia, sinceramente, eu não posso falar, eu não conheço, eu não trabalho com percepção, eu trabalho com o que eu vejo em campo, e em campo o Arana, tecnicamente, é o pior momento dele com a camisa do Atlético, mas ontem pra mim ficou muito óbvio que a ligeira melhora do Arana no jogo contra o Sport foi por ele ter jogado num corredor mais central, participado mais do momento ofensivo do Atlético, tendo o Dudu pelo corredor externo. Simples, pra mim não tem nada de mudança de atitude. Pois é, e para mim é um comentário muito pertinente e eu concordo com o Edu Panzi, até porque eu já vinha falando aqui, antes mesmo do jogo, da partida, né, que o problema para mim não era bem isso com relação ao Arana. O Arana começou bem, porque a gente tem que pegar e analisar as coisas desde o início do Sampaoli no Galo. E o Arana começou bem, não é que o Sampaoli chegou e o Arana não quis mais jogar, pelo contrário, ele começou bem com o Sampaoli, depois teve uma queda, e em alguns jogos que o Arana foi mal, o time foi mal. E aí eu falei mesmo contra o Fluminense, o time coletivamente fez uma péssima partida. A culpa não é do Arana, porque você criticou o Arana, você criticou o Hulk, você criticou praticamente todo mundo. E quando você critica praticamente todos os jogadores, normalmente a culpa ali é do treinador, né? Então, o Arana sim fez uma partida péssima contra o Fluminense, mas o time coletivamente foi muito mal. Quando o time coletivamente melhorou e essa função que ele fez contra o Sport, que ele já está até acostumado, deu certo, ele pisando mais na área, jogando de forma mais ofensiva ali pelo meio e o Dudu aberto pela esquerda. Olha como foi importante o Dudu jogando aberto pela esquerda, né? Ter esse jogador aberto e ele jogando por dentro, o futebol dele apareceu. Então não é simplesmente porque ele quis, ele vai querer sempre. O Arana, se ele quer tanto como foi dito até pelo meu amigo Lucas Tanaka, né? Que ele queria voltar a jogar na Europa, não vai ser jogando mal que ele vai voltar para lá. Vocês concordam? Então, eu acho que ele precisa jogar bem e eu também não acredito que o Arana faria qualquer tipo de situação e tudo no Atlético, onde ele é ídolo. Ele, para mim, é um cara muito sério que realmente podia estar meio, talvez, desanimado ali com o time, os problemas e tudo. Talvez, não sei. Mas aí, eu acho que o principal é a gente falar dentro de campo. E dentro de campo, para mim, o Edu Panzi fez uma análise, mais uma vez, né? Não é à toa que ele realmente é muito diferenciado. E ele analisou bem demais a forma de jogar do Sampaoli, a forma de jogar do Arana. Nessa partida foi o diferencial. E o time coletivamente jogou bem, o Arana se destacou. A gente consegue falar aqui de vários jogadores que se destacaram nessa partida contra o Sport. Então é isso, coletivamente, futebol, gente, esporte coletivo, não dá pra você simplesmente culpar um ali e tudo, não é assim que funciona, né? Mas tá aí, gostou da análise do Edu Panzi? Eu concordo demais com ele, por isso que ele é tão bom, tão diferenciado aí. Acho que realmente ele foi muito assertivo aí nessa análise, no que ele falou. Quero saber a sua opinião, você concorda? Vamos lá, gente, vamos falar agora, por último, sobre um problema que o Atlético vai enfrentar, inclusive e principalmente para o Clássico, né? É o próximo jogo aí do Atlético. Todo mundo quer vencer o Cruzeiro, obviamente, né? Até por conta aí da Copa do Brasil e tudo. Pelo brasileiro também, né? Óbvio. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Mas antes, PapBet, meu amigo. Apostas esportivas é na PapBet, site 100% regulamentado para você apostar com segurança, tá bom? Múltiplas a partir de 10 centavos. Quer fazer uma aposta múltipla ali?
faça a sua aposta múltipla, né? Aproveite para você aí, quem sabe, né, ter a sorte nos jogos. E lembrando, para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Gente, sempre com responsabilidade, tá? Se você já tiver aí, for propenso aí a vício, alguma coisa, já nem começa, tá? Então é só para você brincar, se divertir. Pô, vai ter ali os jogos, eu vou botar ali R$10, 20 conto, não sei o que, vou brincar. É para isso, tá bom? E o nosso grupo do Telegram, aproveite, semana que vem nós vamos mandar os prêmios aí dos ganhadores, né? 2 camisas e 2 bonés. E no jogo contra o Cruzeiro vai ter o quê? Mais uma camisa e mais um boné. Vai ter sorteio, mas tem que estar no grupo do Telegram, link na descrição do vídeo, meu amigo. Não perde essa oportunidade, não. Vamos lá, vamos falar então agora sobre Hulk. Bom, problema no Galo. Por que eu coloquei na capa problema no Galo e a foto do Hulk? Muito simples. Nós não vamos ter, provavelmente, a informação aí é que nós não vamos ter para o jogo contra o Cruzeiro o Rony. Aí você vai falar, pô, Beto, você tá de sacanagem comigo? O problema é que nós não vamos ter o Rony. Cara, o Rony, querendo ou não, nessa última partida contra o Sport, o time foi muito bem, a engrenagem deu certo. Obviamente que o São Paulo não iria poder, né, repetir essa engrenagem, porque o Arana tomou amarelo, não precisava ter tirado a camisa, né, tomou um amarelo bobo, e o Igor Gomes também tomou amarelo. Então você perde ali um pouco dessa engrenagem, o São Paulo vai ter problemas na defesa, então nem se fala, perdeu o Vitor Hugo. Mas enfim, nesse jogo, o ataque, vamos falar basicamente do ataque, porque a defesa, sim, é um problema. Você tem o Tressoldi, tem o Saravia, que pode fazer, né, nessa linha de 3, o zagueiro pela direita, e faz muito bem, e aí vai faltar um zagueiro ali. Se bobear, vai ter que ser o Vitão da base, não sei. Será que o Ivan Roman vai poder jogar? Talvez o Alonso, será que chega a tempo? Difícil. Mas enfim, no meio-campo você tem o Fausto Vera, que fez uma ótima partida contra o Sport. E ali você vai ter que... Bom, ali também já tá vendo? Problema no Galo. Aí, eu devia ter colocado a foto do Gabriel Menino, então, né? Porque aí eu começo a lembrar que vai ter que jogar, talvez, o Fausto Vera com o Gabriel Menino. Meu Deus, eu tinha esquecido. Agora eu vou colocar problema no Galo maior. Vou aumentar. Porque o problema... Eu tava achando que o problema era o Hulk lá na frente. Eu já vou explicar. E, rapaz, o problema é muito pior. É muito pior porque o Gabriel Menino... Meu Deus, tá dando medo do futebol do Gabriel Menino, ainda mais no clássico, né? Ele entra no 110, não entra no 220, não entra ligado nos jogos, mas enfim, pode ser um problema ali o meio-campo com a ausência do Igor Gomes, mas vamos lá. Que o São Paulo encontre alguma outra solução, se não quiser o menino, repense tudo, beleza. Vamos pensar o seguinte, no ataque. O Hulk, infelizmente, nesse momento, e não tem dado certo, não a questão só do Hulk tecnicamente, mas o time com o Hulk não tem dado uma certa liga, ok? Talvez com o Dudu pela esquerda aberto, né? Aí o Caio vai ter que jogar, o Arana está suspenso, o Caio vai ter que jogar mais por dentro. Talvez até esteja acostumado, não sei, mas enfim, o Caio jogando mais por dentro, um jogador mais aberto. Vamos ver, o Scarpa jogou na ala direita, talvez o Scarpa recue para o meio e coloque o Biel, um time mais ofensivo e mais velocidade, né? O Bernard fazendo essa ligação. Vamos ver. Tem talvez o Scarpa jogando no segundo volante, não sei, o que você acha? Pode ser uma solução para não jogar o Gabriel Menino e coloca o Biel na direita, por exemplo, para ter mais velocidade e o Hulk mais próximo da área. Talvez isso faça o Hulk voltar a fazer gol, ser decisivo, ele estar mais próximo da área, não estar lá no meio campo, né? Nesse jogo contra o Fluminense ele era um segundo atacante, jogando atrás do Rony, aí não vai dar certo mesmo, né? Então, são problemas aí, não só um problema, não só o Hulk que você vai ter que recuperar também, né? Você vai ter que recuperar o futebol do Hulk. O São Paulo já conseguiu recuperar alguns aí, ó. O Vitor Hugo, por exemplo, ninguém dava mais nada, recuperou. O Vitor Hugo está sendo importante, mas o Hulk é um que nesse momento está precisando ser recuperado. E quem sabe aí o time coletivamente bem contra o Cruzeiro, nós vamos ter essas baixas importantes, mas quem sabe aí o Hulk mais próximo do gol, quero o Hulk mais próximo do gol, talvez a gente consiga recuperá-lo. Mas vamos ter muitos problemas aí para esse jogo contra o Cruzeiro, muitos mesmo, mais do que eu imaginava e que eu lembrava. Enfim, para você, quais são as soluções desses problemas todos? Zaga, meio-campo, ataque. Você ainda assim, sem o Rony, não jogaria com o Hulk, por exemplo? Eu acho que não adianta nem alguém querer falar assim, dá uma chance pro João Marcelo, gente, esquece, né? Então, o que você faria? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião, deixa o like no vídeo se você gostou, ajuda demais, curte o vídeo
inscreva-se no canal, clique em hypar. Tamo junto, lembrando, né, gente, eu não tô tendo live, eu tô aqui em Juiz de Fora com o meu menino, mas em breve aí eu volto a fazer as lives aqui, o Madrugalo, enfim, tá bom? Tamo junto, obrigado a todos, um abraço, até a próxima, fiquem com Deus e sextou, bom final de semana, valeu, um abraço.